Você sabia que a linguagem hoje é uma das coisas mais importantes na comunicação do Evangelho? A mensagem é a mesma, mas a maneira como falamos. E talvez se nós pensarmos em questões como o rock na igreja, ou algumas décadas atrás, de como nós podemos e chamamos a conversão de cada instrumento, quando a bateria se converteu, quando o violão se converteu dentro das nossas igrejas, esse desenvolvimento em meio a certas tensões naturais, mas estamos aqui como igreja brasileira, cheia da música, o mundo gospel e o evangelho sendo aspergido. E vamos falar sobre isso no nosso Conversa Batista, que entra no ar. Nós temos a alegria e a honra de estar aqui hoje com o Mauro Henrique, do Oficina G3, e também do Loop Session, vai nos falar um pouco desse projeto. Mauro, seja bem-vindo. Poxa, pastor, obrigado. Muito feliz em estar aqui com vocês. O Conversa Batista é um tempo que a gente tem colocado nas mídias sociais esse nosso programa, sempre para comunicar. Nós falamos geralmente para líderes, para os pastores, para a juventude, então para o povo das igrejas, o nosso povo de maneira geral. Claro que hoje mídias sociais está no mundo inteiro, mas o ideal é que a gente sempre sugestionar e provocar e até conversar o que a gente vive no cotidiano desse povo abençoado da igreja brasileira, desse povo que evangeliza, desse povo que ora, desse povo que canta para Deus. E nós vivemos esse boom, esse momento também cheio de suas tensões, como o nosso país vive hoje. Mas eu queria primeiro que você começasse falando um pouco de você, da sua história, a Oficina G3, 10 anos, como é que está a oficina e os outros projetos que você participa hoje. Você anda por aí o mundo inteiro e o Brasil inteiro falando. Conta um pouco da sua história, do Mauro. Então, assim, eu nasci na Igreja do Nazareno, né, aqui em Brasília, e foi muito bom porque eu vim de uma família muito humilde, onde meu pai proibia minha mãe de ir para a igreja, aquela coisa, né? Acho que é a história de muitos. Enfim, quando meu pai saiu de casa, eu tinha apenas 8 meses de idade. Então, minha mãe conseguiu, pelo menos, né, por mais que tenha sido muita luta, ela era apenas uma dona de casa, né? E eram 3 filhos, e criou a gente na igreja. Então, ali foi um ambiente onde serviu de educação para mim, né, também. Mas foi um ambiente onde eu aprendi música, onde minha mãe conseguiu nos proteger, né? Embora num bairro muito perigoso, enfim, mas minha mãe conseguiu nos proteger, enfim. E ali seguiu a vida. Mais tarde, muitos anos mais tarde, eu comecei a me profissionalizar em música, fui chamado para gravar um disco, enfim, aí a coisa começou a acontecer. Então, meu caminho dentro da música era tocar na igreja, e o canto chegou muito depois, era só tocar guitarra. Eu gostava de tocar guitarra e contrabaixo. E aí, de repente, eu entrei nesse ramo da música cantando. Então, a galera não sabia que eu cantava. Eu entrei num concurso, passei no concurso. E, enfim, depois disso, o produtor do estúdio me chamou para trabalhar. Então, eu segui, né, essa vida até 2008. Isso tudo começou em 2000, mais ou menos, 2008. Eu já tinha uma banda aqui em Brasília, chamada Vértice, né, e era a banda do antigo do tecladista, né, do Oficina G3, o Jean Carlos. Ele fundou, ele é daqui de Brasília. E aí, de repente, eles ouviram o som, enfim, e me chamaram. Né? E foi uma loucura, porque eu estava já com viagem marcada, com passagem comprada, com escola paga de inglês, que eu ia para a Irlanda, para Dublin, morar com minha esposa. E aí, de repente, o Juninho me ligou, a Fran, e tudo mudou, né? E aí foi aquela loucura, e aí, o que a gente faz, né? Aí, enfim, fui para São Paulo, entrei na Oficina G3, foi uma mudança drástica, porque é uma banda que quando eu entrei já tinha 20 anos de banda, então Tem uma história, tem um traço. Isso, exatamente. Você estava falando dessa coisa da música gospel, a forma que, então, esses caras realmente ralaram muito. Tem um legado que chegou até você. Exato. Então, para mim foi uma responsabilidade muito grande encarar um público enorme, uma coisa que já foi construída, né? Tipo, você não construir do zero igual a eles. Sim, então, meu Deus, foi uma loucura, assim. Não vou mentir, eu pensei em desistir mesmo, cara, senão não é pra mim. Os desafios que não nos assustam não vale a pena. Isso é verdade. Mas isso eu persisti e me transformou demais, assim. Me fez um profissional melhor também, né?
mas acima de tudo, experiências de histórias, de vidas mudadas, assim. Como é que você vê toda essa história aí? Eu sei que você olhando para trás, lembrando um pouco que falou Steve Jobs, fazendo as conexões à tua história, como é que você vê esse fio condutor de Deus dirigindo a tua vocação, dizendo, estou aqui, pega minha mão e eu vou te trazendo. Como é que você percebe isso hoje na história do que você já viveu? Eu vejo assim que quando eu era criança, as pessoas viviam falando para mim que isso iria acontecer, né? Sentiam isso, sonhavam com isso. Eu era criança, eles falavam, né? E eu percebi nitidamente Deus realmente traçando essa linha até chegar à Oficina G3, né? E foi numa época que eu tive isso como resposta de Deus, porque eu tinha falado com o meu pastor sobre essa coisa de ir para fora, para o país, estudar e, enfim, deixar minha vida aqui, né? E era uma aventura de, sei lá, eu sempre quis sair do país, quis ter essa experiência fora, nada demais, mas uma vez eu perguntei para ele, né, assim, sobre isso, você quer que eu te fale como pastor ou como amigo, né? Então, assim, esse é o desejo do seu coração. Você tem certeza que Deus quer isso para você? E eu, sendo sincero, não. E aí, de repente, veio o Juninho e me chamou para entrar no Oficina de Trilha, nessa hora. Nessa hora, exatamente nessa hora. Que eu tava assim, cara, será que eu tô sendo teimoso? Né? E aí, de repente, tudo mudou. E eu sei que a partir do momento que a gente entra nessa trajetória, no momento que a gente recebe o nosso Senhor e temos a nossa vida regenerada, transformada, as pessoas não costumam falar muito sobre a consistência disso, entendeu? Sobre a continuidade do caminhar. As pessoas sempre estão preocupadas em que as pessoas se convertam, tá super certo? Sim. Mas isso é apenas o pontapé inicial, entende? E o que eu vejo é que a trajetória para a gente sermos cristãos aprovados no final da nossa trajetória é o processo, e a gente precisa respeitar esse processo e não fugir desse processo, porque é a lapidação que Pedro fala, né, do batismo no fogo, enfim. Então eu comecei a encarar a partir daí, né, desse jeito. Porque quando você entra numa banda como Oficina G3, você acha que... Primeiro eu achei que eu tô rico, ganhei na loteria. Porque a gente tem uma visão... Romântica, total. Achando que os caras, vivem, fazem o que gostam, cantam as músicas, falam de Deus. Ganha dinheiro pra e ainda ganha dinheiro. Cara, isso é o céu. Foi assim mesmo, sendo bem sincero. Isso. Sempre deixei isso claro pra todo mundo. E aí eu cheguei, não é assim não. Muita coisa assim, não é assim. E aí comecei a perceber as lutas, a dificuldade que estrada e não sei o que. Eu nunca tinha ficado doente, comecei a ficar doente, aquela coisa. As pessoas não imaginam, porque as pessoas veem a gente num palco, veem a gente num púlpito, as pessoas não imaginam como é. São plástica, estética. Exatamente. Isso é só aquilo. Eu acabei de falar, acabei de chegar em Brasília e fui direto pro hospital, tive um cálculo renal, entendeu? Então, em vez de você passar mal em casa, você passa na rua. É isso que acontece muito. Enfim, e nessa trajetória da oficina foram muitas vitórias. No primeiro disco que eu gravei com eles, a gente já ganhou o Grammy Latino de melhor álbum cristão, lá em Las Vegas. Então foi a primeira vez que eu saí do país e foi uma loucura, assim, imagina a minha cabeça, né? Eu falei, nossa, mano, aí fui pro Japão, comecei a viajar com os caras e eu... É muito louco isso. Loucura. É um looping. Total. Aí eu, de repente, no meio disso tudo... Em 2010, a minha avó faleceu, no final do ano meu avô faleceu e minha esposa apareceu com câncer. Apareceu com câncer, do nada, ela nem espirrava, enfim. E aí que eu comecei a compreender essas coisas, né, de viver. Se a gente age pela nossa razão, a gente vai se revoltar contra Deus, porque, poxa Deus, eu estou aqui trabalhando, estou servindo, a gente está evangelizando, tantos frutos e... Minha esposa está com câncer, serva de Deus demais, entendeu? Só que graças a Deus, pela instrução na palavra dele, né, que eu tive, poucos anos antes até, não vou mentir que não foi na minha vida da igreja. Na minha vida da igreja eu era um menino que vivia na igreja, que tinha meu ciclo de amizade na igreja, era certinho, eu ia nas coisas, mas eu acredito que a verdadeira experiência com Deus só vem por meio da palavra. E quando eu tinha 24 anos, eu e a Jaque, né, que é a minha esposa que faleceu, a gente teve uma experiência muito forte através da luz da palavra, né, de revelação, do que
de fato, dessa coisa de perspectiva, né, que é o segredo, né, que Paulo fala. A intimidade. E isso transformou a nossa cabeça. Então, eu acho que isso foi uma preparação, um cuidado de Deus para esse momento. Quando aconteceu, então a gente conseguiu reagir de uma maneira mais racional, espiritualmente falando, sabe? De saber o poder de Deus, saber que Deus tem uma vontade acima de tudo, que ela é perfeita, boa e agradável. E a gente conseguiu lidar com isso de uma forma incrível e eu percebo os frutos disso até hoje, onde eu passo e eu percebo que por mais que ela tenha partido, foi uma maneira muito consciente do que ela crê, sabe? Tanto ela quanto eu, sem lágrimas, falando literalmente, não chorem por mim porque eu estou na vantagem, porque você vai continuar, vocês vão continuar aqui na trajetória e essa trajetória é dura. Para quem realmente quer... Para quem quer viver superficialmente, eu falo por quê? Porque eu vivi superficialmente durante a minha vida inteira. Eu nunca fui em boate, nunca fiz nada, nunca desviei. Mas eu vivi superficialmente. É possível a gente estar vivendo superficialmente a vida inteira de igreja. Na onda, lindo na onda. Entende? Sem experimentar a verdadeira vida plena que Deus nos deu, sabe? Então já faz um tempo que essa é uma mensagem que eu tenho carregado muito, que é tentando abrir os olhos das pessoas para viver a vida plena, de uma forma mais consistente. Eu gosto de você está falando de trajetória e é bem isso, que às vezes a gente pensa que Deus é o Deus somente que vai nos levar para o céu, o Deus que nos espera lá, e as bodas do poder, tudo longínquo, né? Mas Ele é o Deus da caminhada, exato, do dia a dia, do cotidiano, agora, está aqui com a gente. E contar isso, você falando desse drama, dor se viveu em família, da perda da sua amada, e alguém já falou, eu não lembro, não sei se foi Tozer, ele disse: Deus nunca usará poderosamente quem não sofreu profundamente. Tozer, eu já li muito Tozer. Tozer, isso, né? Então, você falando disso aí, então tem esses cravos de sofrimento na história de quem faz parte do processo. Faz parte do processo. Isso lapida a gente, né? E Jesus nunca falou outra coisa. Ele nunca disse que não teria sofrimento. Exato. Inclusive, o apóstolo Paulo diz em Filipenses que nos deixou o exemplo de viver e sofrer por amor a Ele, né? E falando um pouco dessa caminhada, dessa história tão bonita que alguém já disse também, mais um mundo da filosofia, nós somos o que fizeram de nós. Então essa história, essa carta que somos nós, que é você, então nós estamos aqui falando dessa carta, essa carta que é a igreja brasileira, e você nas suas experiências, nos shows, falando nessa linguagem jovem, em eventos, enfim, do Brasil gospel, e a gente tem vivido um momento que eu entendo virtuoso. Ouvi um dia de um líder e ele disse: se a igreja cresce, ela vai ter problemas, mas não tem problema. Que tenha problemas, mas que ela cresça. Sim. E o apóstolo Paulo fala isso em Filipenses 1:8, né? Que contudo que as inúmeras maneiras se pregam o evangelho, mas enfim, a igreja brasileira crescendo. Eu gosto muito de falar sobre linguagem, cultura e a comunicação da mensagem do evangelho, né? Sim. Então me fala um pouco da tua história, que a gente pode lembrar, que não que eu vivi, mas que me contaram, do Rebanhão, vamos imaginar, talvez você não tinha nem nascido ainda, né? Eu era, mas era pequenininho. Então, essa história do louvor na igreja brasileira, da música na igreja brasileira, outro dia eu vi esses programas de jurados, do sábado à tarde, foi alguma coisa assim, não lembro onde era, e um jurado, ele disse, um candidato estava lá cantando, e ele disse: você é a igreja, no meio do programa, você é a igreja, não é? Ele fez soul. Aí ele parou e deu um depoimento de frente para as câmeras. Ele disse: a igreja evangélica brasileira está mudando a história da música brasileira. Sim. Está interferindo. Então eu queria falar um pouco sobre essa força que as igrejas são. Na história da América, a música da igreja interfere totalmente. A música gospel, inclusive hoje, no sentido gospel americano, tem toda uma carga, né, cultural, religiosa ou evangélica da palavra. De qualidade, né? De qualidade, exatamente. Isso. Então ele estava falando isso, que a música brasileira está sofrendo o impacto da música evangélica brasileira, dos músicos, né? E geralmente muito ligados à vocação, à intuição, não necessariamente a uma erudição no sentido acadêmico, porque vem a natureza de Deus e a gente às vezes coloca aquela varinha lá para que a planta nasça direitinho, mas ela nasce. Boa demais essa conversa aqui com o Mauro Henrique, da Oficina G3 e tantos projetos.
projetos que têm participado, mas a conversa é tão boa que a gente vai deixar um pouquinho para segunda-feira que vem. Não perca o Conversa Batista parte 2 com Mauro Henrique. Me acalma, enquanto aflito estou no mar. Me ensina a viver esta paz que encontro em ti. Em meio ao mar, como podes repousar? Quero estar neste lugar. Em meio ao mar, sei que existe um lugar, o meu lar pra descansar. És o lugar, Senhor, abrigo pra todo coração ferido que pede por paz, que pede amor. Se a tempestade vem, me lembro de tudo que ensinou e posso sentir tua paz, sentir teu amor. Me ensina a viver esta paz que encontro em ti.